Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, a partir de agora nós vamos conversar então sobre saúde. O entrevistado de hoje é o Dr. Ludovico, neurologista, né? Ele que atende na clínica Vitalité, né? Na Rua Getúlio Vargas, 1616. Eu quero já trazer o bom dia aqui da doutora Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. É com satisfação aqui que nós trazemos o Dr. Ludovico. Ele faz a parte de neurologia e vai nos trazer então um assunto bem interessante aqui, que acredito que os ouvintes tenham bastante dúvidas a respeito, que são as dores de cabeça, cefaleias, enxaquecas em geral. Bom dia, doutor Ludovico. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês e eu vou estar disponível aí para a gente discutir um pouquinho sobre dor de cabeça. É um assunto muito amplo e envolve muitas perguntas, porque a maior parte dos ouvintes, eles vão ter algumas informações que buscam por meios de comunicação, internet, mas a prática do dia a dia é que vai ajudar a gente a fazer uma orientação personalizada de cada tipo de dor de cabeça. Conversando anteriormente ao programa, né? Hoje em dia, com a internet, com a facilidade de nós conseguirmos saber mais sobre doenças, muitas vezes isso dificulta, né, doutor Ludovico? O próprio paciente chega ao consultório relatando que tem uma determinada doença, né? E por vezes isso não é a realidade, né? Por vezes existem outros fatores, outras justificativas aí que vão dificultar então o diagnóstico dessa doença, né? Então quem é o profissional habilitado é o médico, é o especialista que vai conseguir reunir essas informações então para fazer esse diagnóstico mais complicado. Isso mesmo. A gente tem basicamente dois tipos de pessoas que nos procuram, dois tipos de pacientes. O primeiro paciente é aquele paciente que tem uma dor de cabeça que é muito forte, além do que ele está acostumado a ter ou que nunca teve uma dor de cabeça, e que faz ele procurar um atendimento de urgência, um pronto-socorro ou coisa do tipo, e esse paciente está muito ansioso e quer uma resposta para aquilo que ele está sentindo. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o paciente que tem dor de cabeça há muitos anos e que essa dor de cabeça passa a não responder ao tratamento que ele vinha usando, seja a automedicação ou seja ao tratamento que lhe foi passado por um outro médico. Tanto num caso como no outro, a gente sempre procura usar o melhor meio que é de tratamento de qualquer paciente, que é a orientação. E essa orientação, ela não está disponível, eu acho que ainda, pelo que eu saiba, pela população leiga, via internet, via meios de comunicação, porque quando você vai buscar sobre o assunto, ela é uma situação muito genérica, mas então são situações onde que você não encaixa todos os seus sintomas naquilo que está escrito ali, naquilo que está sendo falado. Então sempre tem uma coisa a mais que tem que ser utilizada para cada tipo de situação. Então esse é o perfil dos pacientes de consultório. Sempre falamos, cada caso é um caso e tem que ser estudado isoladamente, né? Exatamente. Nós sabemos que existe uma regra geral, né, doutor? Porém, cada pessoa tem que ser analisada de uma maneira, né? Até porque
o seu relato, né, o seu problema pode ser confundido, né? Exatamente. Veja bem um exemplo. Nós temos pacientes, por exemplo, que buscam a gente, às vezes até adolescentes, em fase de vestibular, ou pessoas jovens, idade, mulheres, notadamente, que são a maioria dos casos de dor de cabeça nossos são mulheres, que apresentam uma dor de cabeça que o remédio não resolve mais. Então ela está acostumada a tomar um relaxante muscular, um remédio de uso liberado pelas farmácias, e ela vai repetidamente usando esse medicamento até uma hora que o remédio não faz mais efeito. Então ela fica preocupada, às vezes uma mãe ou um parente leva essa pessoa ao consultório, e aí você vai estudar o histórico dessa pessoa, você vai vendo que aquela pessoa às vezes mudou o estilo de vida, ela mudou o horário do sono, ela mudou a alimentação, seja uma pessoa que está estudando fora, que passou a ter uma alimentação não tão controlada como aquela tinha, né? Aquela alimentação tradicional que nós temos em casa, mas é uma alimentação com mais alimentações rápidas, de lanchonete ou alguma coisa do tipo. Então essa pessoa vai mudando o padrão, aí vai associando o fator emocional, o fator alimentar, e essa pessoa vai tendo dores de cabeça com muito mais frequência. Como o analgésico no começo faz efeito, a pessoa não liga, ela fala, não, eu tenho uma dor de cabeça e está indo bem. Mas quando o analgésico deixa de fazer o efeito... Ou às vezes ela até aumenta, vai aumentando essas doses, né, doutor? Exatamente. É muito comum o paciente dizer assim, eu tenho que tomar 2 ou 3 comprimidos para fazer o efeito. Ou às vezes 80 gotas de um determinado medicamento. Mas isso, Márcia, passa por um processo que o próprio corpo, ele vence uma barreira em que ele consegue resolver o problema por si só. Então o remédio, quando ele faz o efeito, significa que o próprio organismo aceitou aquele remédio e juntamente com o remédio fez aliviar a dor. Quando o remédio não faz efeito, não quer dizer que o remédio não está fazendo efeito, é que o organismo passou a não responder ao remédio. E aí significa que a debilidade está no organismo e não no remédio. Então muitas pessoas ficam só trocando de remédio ao invés de fazer o tratamento da pessoa que está com a dor de cabeça. Eu acredito que até o paciente chegar no seu consultório, né, ele passa por vários tipos, né, começa a tomar um medicamento, depois outro, depois aumentando as doses e assim por diante, né. Depois chega uma hora que esse medicamento não faz mais o efeito, aí ele vai procurar o especialista, né? Exatamente. Nós temos casos de pacientes que já trocaram o óculos, já colocaram placas de relaxamento com o dentista, já fizeram uso de medicamentos do tipo, vamos dizer assim, naturais, já fizeram outros tratamentos até com sinusite, com outros especialistas, e aí no final sobra para o neurologista. E essa fase é a fase que você tem que trazer esperança para o paciente novamente, porque às vezes é a última luz que a gente tem. Aí você tem que dar um plano de tratamento para aquela pessoa e que ela participe ativamente, fazendo uma atividade física. Por exemplo, no caso de pessoas que têm dor de cabeça crônica, tanto a enxaqueca como a cefaleia tensional, que são as mais comuns, você tem que fazer a pessoa produzir um hormônio chamado endorfina. E essa endorfina, o próprio corpo produz ela. É um dos analgésicos mais potentes que existe. E para ele produzir isso, a pessoa tem que mudar os hábitos. Ela tem que fazer uma atividade física, ela tem que mudar o padrão emocional dela de enfrentamento da doença. Ou seja, ela tem que ter uma perspectiva positiva de melhora. Ela tem que ter um apoio, muitas vezes, fisioterápico para promover o relaxamento da musculatura. Às vezes a gente usa terapias até alternativas, como a acupuntura. Às vezes a gente utiliza também técnicas de biofeedback para relaxamento, para a pessoa aprender a relaxar. Essa técnica de biofeedback, por exemplo, eu vou explicar rapidamente para vocês entenderem. Quando você fica tenso e durante muito tempo, você não percebe mais. É como usar um brinco e um relógio. Você deixa de perceber o seu grau de tensão. E essa tensão acumulada no pescoço, na região da mandíbula, da boca, ela provoca uma contração muscular tão forte e contínua que passa a ser dolorosa. Só que como a pessoa não percebe,
às vezes ela continua rangendo os dentes ou tendo algumas alterações na postura do pescoço, e ela vai mantendo isso aí até por meses e anos. A essa técnica de biofeedback, a pessoa passa a perceber o grau de contração muscular. São colocados alguns eletrodos ao nível da musculatura, e esses eletrodos emitem um barulho. E esse barulho a pessoa passa a sentir pelo som o grau de contração muscular. Então ela passa a se autoeducar, porque ela mesmo relaxa e o barulho diminui. Então isso ela passa a ter uma manifestação consciente da tensão muscular que ela está. Mas isso é realizado aqui no Brasil? Como isso é realizado. A gente tem psicólogos, fisioterapeutas que trabalham com essas técnicas. Só que a população, como tem uma esperança muito forte, principalmente no Brasil, da parte de medicação, ela vai muito no aspecto medicamentoso. Então ela deixa de dar valor em outras coisas. Além do biofeedback, como eu falei, tem a acupuntura, tem atividades físicas com alongamento. Nós temos, por exemplo, na parte de fisioterapia, a terapia manual que os nossos parceiros fazem, que ajudam demais na parte de relaxamento da musculatura. Então, todos esses aspectos, a medicação, a orientação e a mudança do estilo de vida, aí o resultado é espetacular. Claro que cada caso é um caso, nem todos os casos são iguais, mas perto do que estava e próximo do que vai ficar, a pessoa sente um conforto muito grande. Tá certo, nós estamos conversando então com o Dr. Ludovico, neurologista de Paranavaí. Olha, os telefones estão liberados aqui, viu? 3446-2114, 3446-2107. A Mônica está por aqui, carinhosamente atendendo você, ouvinte da 101.9 de Paranavaí e toda a região. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui com relação à dor de cabeça para o Dr. Ludovico? Estamos à disposição. Você pode ligar, fique à vontade, participe aqui do programa Conversando sobre Saúde, um programa da farmácia Bifarma de Paranavaí. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Conversando sobre saúde, são 8h39 e hoje o entrevistado aqui pela doutora Márcia é o Dr. Ludovico, neurologista, ele que atende na Clínica Vitalité, na Rua Getúlio Vargas, 1616, telefone 3045-3200. Você pode ligar para cá no 3446-2114, 3446-2107. Participe com perguntas, participe também deixando o seu nome, porque daqui a pouquinho nós vamos estar sorteando um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Doutora Márcia. Doutor Ludovico, como nós já falamos aqui sobre as dores de cabeça tensionais, né, do tipo tensional, e as enxaquecas, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da diferença entre elas, que acho que confundem bastante as pessoas, né? E expor um pouquinho cada uma as suas diferenças. Sim, eu acho interessantíssimo, mas nós temos basicamente dois tipos principais de dor de cabeça que afetam a população. A mais comum é a tipo tensional, também chamada mais recentemente do tipo tensão. Essa dor de cabeça ela está associada com uma tensão muscular exagerada, aumentada na região do pescoço, das costas, da musculatura da face. Essa dor de cabeça, ela praticamente é responsável por cerca de 70 a 80% dos casos de dor de cabeça. Ela geralmente é uma dor de grau leve a moderado, raramente é intensa, geralmente é uma dor prolongada que dura horas ou dias. Ela pode ser episódica, de ser eventual uma vez, 2 vezes por semana, e ela pode se tornar crônica, desde que haja outros fatores associados, como transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade, problemas hormonais. Então aí ela fica praticamente
quase que diária. Eu não vou dizer diária porque tem um tipo que é chamada diária, que aí seria a cefaleia crônica diária. Essa dor tipo tensional, ela responde muito bem a relaxantes musculares, por isso que tem várias pessoas que tomam relaxantes musculares e sentem um alívio, massagens, alongamentos. E a enxaqueca, por contrapartida, é uma dor considerada episódica, ou seja, ela acontece de vez em quando, 1 a 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por mês, às vezes 1 vez a cada 6 meses, mas essa dor geralmente ela é unilateral, é de um lado da cabeça, às vezes dos 2 lados, às vezes muda um lado, depois o outro lado, de caráter pulsátil, associada a náuseas, vômitos, intolerância aos sons, barulho, luminosidade. E a enxaqueca, por si só, é uma doença que ataca mais forte a dor de cabeça. Então, os pacientes, com certeza, vão mais ao pronto-socorro por enxaqueca do que por cefaleia tensional, porque ela é mais debilitante, mais intensa e faz a pessoa faltar ao trabalho, faz a pessoa não conseguir produzir, porque ela causa uma lentificação no funcionamento do cérebro. A pessoa não consegue raciocinar, não lembra direito das coisas, então ela é mais incapacitante. Porém, com o tratamento, a enxaqueca normalmente ela responde mais fácil ao tratamento do que a cefaleia tensional. Por quê? Porque a enxaqueca, com a medicação, principalmente se ela for feita adequadamente, o resultado é muito rápido. Já a cefaleia tensional, que ela está muito associada a fatores emocionais, estilos de vida, daí já dá um pouco mais de trabalho, que você tem que fazer mais mudanças no estilo de vida da pessoa. Mas tanto a enxaqueca como a tensional podem ser tratadas e a pessoa fica bem. Existe um número de pessoas que têm dores de cabeça resistentes ao tratamento, ou seja, ela vai em vários médicos, tanto neurologistas como especialistas em dor de cabeça, e ela é mais resistente ao tratamento. Mas são casos em que na nossa população são mais raros. E o importante para a sua dor de cabeça não se tornar crônica e resistente ao tratamento é que ela seja adequadamente tratada quando ela está no começo, para que não seja feita a automedicação excessiva. Eu gostaria de trazer um dado aqui interessante. Isso. Tem uma estatística aqui, que saiu na revista Veja de 2008, a respeito da incidência de dor de cabeça. Então, nessa estatística aparece que na população mundial, a incidência de dor de cabeça chamada cefaleia crônica diária, que é uma cefaleia tensional ou enxaqueca com dor leve a severa mais de 15 dias por mês, na população mundial é 3% de incidência. No Brasil, ela é 7%. Então, a nossa população ela tem quase que mais que o dobro de cefaleia crônica diária do que o restante do mundo. E um dos fatores que mais faz cronificar é a automedicação. É o uso abusivo de analgésicos, principalmente os que contêm cafeína. Até porque em outros países, né, doutor, esses medicamentos não podem ser comprados de uma maneira fácil, né? Não tem que ter o receituário do médico para poder adquirir esse produto, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, uma estatística, por exemplo, na Dinamarca, na Espanha, nos Estados Unidos e na Holanda, a incidência é um pouco mais baixa do que a nossa, mas esses países têm uma rigidez na venda desses medicamentos muito maior do que a nossa. Uhum. Então isso faz com que esses quadros sejam piorados, piorados. E aí isso traz para a pessoa não só consequências da dor de cabeça, mas perda da qualidade de vida. Tem muitos pacientes que procuram a gente e que falam assim: doutor, eu não posso ir num restaurante, eu não posso sair à noite, eu não posso dormir tarde, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque ele vai restringindo a vida dele por causa da dor de cabeça. Então esses pacientes, na verdade, vão ficando, entre aspas, enjaulados, isolados. Até depressivos muitas vezes, até pelas situações, né? Eles vão sendo torturados pela dor, e aí eles se veem sozinhos, acuados, sem saber o que fazer. E muitas das vezes, o melhor tratamento não é o medicamento, é a orientação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Perfeito. Eu gostaria, nós falamos então em diagnóstico, né?
Que tipo de exames, doutor, são realizados, então, para conseguir fazer o diagnóstico dessas doenças? Bom, no caso da dor de cabeça tipo enxaqueca e na cefaleia tensional, que são as mais comuns, não é necessário fazer nenhum exame específico para fazer esse diagnóstico. É só você examinar o paciente fazendo uma anamnese, que é a conversa. Mas alguns casos deixam a gente na dúvida, porque a manifestação é tão atípica que faz a gente pensar num diagnóstico, por exemplo, num tumor, num aneurisma que se rompeu, num AVC. Mas esses são a minoria dos casos. Por isso é que às vezes a manifestação, eu tenho uma dor muito forte, não significa que a intensidade da dor seja uma dor grave. A enxaqueca, por exemplo, tem intensidades muito fortes de dor e o paciente não tem uma doença fatal, uma doença grave. Mas é necessário fazer a distinção, e esse é o ponto. Então a gente tem que ter uma consulta, vamos dizer assim, um pouco mais aprofundada com esse doente, e esse paciente tem que fazer vários retornos para a gente entender essa dor e entender esse doente. Não é simplesmente, às vezes, na primeira consulta que a gente vai chegar à conclusão. E aí, a partir disso, nós podemos lançar a mão de exames de imagem, esses que estão mais a gente usa a tomografia, a ressonância magnética. Podemos fazer exames do líquor, podemos fazer exames da parte de face, raio-x e avaliações de face, da coluna cervical. Dentro desse conceito, a gente pode ter situações, Márcia, que são comuns na nossa prática, do paciente ter 3 tipos de dor de cabeça. Ele pode ter uma dor tipo enxaqueca, ele pode ter uma dor por apertamento bucal, por ranger os dentes, e pode ter uma dor por problemas de coluna, que é atencional. Então, muitas vezes o paciente não entende que ele tem 3 tipos de dor de cabeça que são juntos. E aí a gente tem que separar, porque cada uma vai ter um tratamento. Eu até brinco com os pacientes que se ele tratar a dor do pescoço, ele vai melhorar 1/3 da dor de cabeça dele. Se ele tratar os dentes, ele vai melhorar o outro 1/3. E se ele tratar a enxaqueca, ele vai melhorar praticamente 90% a 100%. Então, como eles procuram vários especialistas, cada um vai tratar de uma parte. Aí o paciente sempre está sentindo que está precisando de mais. Por isso é importante se fazer realmente o diagnóstico correto, né, para se fazer o tratamento preciso, então, né? Então, fazendo o diagnóstico, claro que isso vai depender da adesão do paciente, né? Exatamente. Isso é fundamental, como todas as doenças, né? Muitas vezes, como você já comentou, por vezes se exclui outro tipo de doença, como nós falamos, uma sinusite, né? Algumas doenças que podem ser parecidas, né? E depois o neurologista dá o parecer final, né? Exatamente. Então, nesse processo, às vezes demora um pouco. E aí os pacientes têm um pouco de dificuldade em relação a isso, de entender esse aspecto. Tá certo, 8h49. A gente quer dizer que você pode continuar ligando, participando. O entrevistado de hoje é o Dr. Ludovico, neurologista, que atende aí na clínica Vitalité, em Paranavaí, na rua Getúlio Vargas, 1616. O telefone é o 3045-3200. E o tema da entrevista hoje, né, é um tema muito comum, dor de cabeça, não é? Você pode ligar, tirar sua dúvida, fazer também a pergunta aqui para o Dr. Ludovico. Estamos à disposição. 8h50, programa Conversando sobre Saúde, um programa Bifarma Paranavaí. São 8h50. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.
São 8 horas e 51 minutos. Daqui a pouquinho o sorteio, então, de kits, né, de produtos cosméticos do oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Você pode ligar, continuar ligando, né? A Mônica está atendendo você carinhosamente aqui no 3446-2114, 3446-2107. E já tem o sorteio. Doutora Márcia. Doutor Ludovico, nós estávamos conversando sobre a idade, né? Que hoje a idade dessas cefaleias tensionais, né? Está diminuindo, né? Então as pessoas mais jovens estão começando a ter essas dores, né? Sim, é verdade. É uma coisa que a gente observa no consultório, essa mudança do padrão. Você está tendo, por exemplo, crianças, mulheres, adolescentes. Eu pego, por exemplo, pessoas com idade, crianças com idade de 10 anos, 9 anos, e que apresentam dor de cabeça com frequência. Aí você vai examinar essa criança, você observa que essa criança é toda tensa, é uma criança assim, que não consegue relaxar, é uma criança ansiosa, estressada. E às vezes essa criança é submetida a um ritmo de vida em que ela às vezes deixa de ser criança e começa a ser um adulto precoce, pela questão das responsabilidades, das cobranças e principalmente a dificuldade que essas crianças têm de relaxar. Então, são crianças que vêm às vezes de problemas de relacionamentos familiares, crianças que vêm de problemas de autocobrança muito grande na escola, né? Crianças que você observa, a própria criança às vezes range os dentes, ou tem dificuldades para dormir, ou às vezes tem algumas delas que até fazem xixi na cama, né? Perdem o xixi no ato de dormir, relacionado à ansiedade. E aí você vai fazer um tratamento, o resultado é espetacular, a melhora é muito grande, só que tem que ser feito um trabalho também com a família, porque como a criança não entende o que está acontecendo com ela, tem que ter algum responsável para poder dar continuidade a esse trabalho. E na parte da enxaqueca, a gente tem observado também uma incidência mais alta de enxaqueca por causa da alimentação. Alimentação pronta, essa alimentação muito embutidos, pratos prontos, às vezes com temperos, por exemplo, que a gente cita, né? Que vai muitos pozinhos, né? Que vão no macarrão, às vezes a batata frita que vai já pronta do saquinho, a questão dos achocolatados. Então, toda essa alimentação não natural, industrializada, ela tem provocado as crianças ficarem com mais enxaqueca e principalmente também as crianças têm ficado mais agitadas, porque essa alimentação ela age diretamente no cérebro, causando uma excitação. Tanto é que se às vezes a criança está com sono, ela come certos tipos de alimento, ela fica eufórica, ela perde o sono. Então isso também é importante as famílias analisarem que a alimentação não natural, a alimentação industrializada, por mais que a criança goste, tem que ser limitada. Eventual, né? Eventual. Eu sempre falo, olha, durante a semana você leva uma alimentação natural. Agora, no final de semana, dá uma relaxada, uma festinha e tal. Mas a alimentação hoje, para as crianças, ela tem que ser repensada, não só pela dor de cabeça, mas por outros fatores também, até os psicológicos. Perfeito. Eu gostaria, doutor Ludovico, nós lemos, né, bastante a respeito, e vemos a prevalência, né, dessas dores, ou enxaquecas, ou dores tensionais, nas mulheres, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, né, como funciona isso na mulher, como que pode ser melhorado também. Muito interessante. Às vezes, a gente percebe que a dor de cabeça começa a piorar ou ela aparece quando a criança começa a menstruar. Então a mulher, quando começa as primeiras menstruações, ou às vezes até um pouquinho antes, ela já, eu comecei a ter dor de cabeça nessa idade. E isso está associado ao fator hormonal. Então o hormônio feminino, principalmente porque ele é cíclico, ou seja, ele tem uma fase estrogênica, uma fase progesterônica, tem uma menstruação, ele varia muito. E isso, para o cérebro, é um fator irritante. Então, o cérebro tem dificuldade de entender isso. Por mais que isso já faz muito tempo, muitos anos que as mulheres menstruam, o cérebro ainda ele tem essa dificuldade.
associada a outros fatores também, como a própria mudança do humor. Mas as mulheres, particularmente, elas são mais vamos dizer assim, as responsáveis pelas estatísticas de dor de cabeça. Então a frequência é muito maior nas mulheres. Então, de cada, por exemplo, 10 pacientes que vêm no consultório que têm dor de cabeça, 8 são mulheres. Então somente uma pequena porcentagem que são homens. Não que os homens não tenham dor de cabeça, eles têm. Mas a frequência, a intensidade e como a dor mexe com a pessoa é muito maior nas mulheres. Agora, quando a mulher atinge, por exemplo, vamos dizer um exemplo, a enxaqueca, quando ela atinge uma fase de menopausa, aí as dores melhoram. E uma coisa bastante interessante, a maior parte das mulheres que têm enxaqueca, no período que ela engravida, que ela está grávida, a dor de cabeça melhora. Então, algumas são exceções, mas a maioria ela melhora. Então, isso é um critério muito grande para enxaqueca também. Doutor, a mudança hormonal já vai fazer com que isso aconteça, né? É claro que depois da fase da menopausa, aí vão aparecer algumas outras coisas, mas a maior parte das mulheres, ela se sente bem ou melhor depois que ela para de menstruar. Ele já não tem mais as alterações, né, relativas hormonais para que isso se desenvolva, né? Exatamente. Muitas vezes até o anticoncepcional que ela toma, para algumas mulheres ajuda e para as outras atrapalha. Aí o fator é individual. Por isso que tem que ser levado em conta que o que dá certo para um paciente pode não dar certo para o outro. Perfeito. Doutor Ludovico, nós temos perguntas de alguns ouvintes. Vamos ver aqui se a gente consegue entender. Nós temos uma ouvinte, Ofélia, e acho que a filha dela teve paralisia cerebral, né? Nasceu depois da hora, que deveria, né? Faltou oxigenação. E ela não anda, ela queria saber um pouco a respeito, né? Tá bom. Nesse caso especificamente, provavelmente a paciente não deve ter dor de cabeça, mas digamos assim, a preocupação da mãe seria com o fato da criança poder ficar com uma sequela, com uma dificuldade motora ou até mental por conta disso. Durante o período em que nós estamos em formação, dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente é um bebezinho antes de nascer, a gente tem as coisas muito delicadas. Nesse período, praticamente, a circulação ela depende da mãe. Depois que a gente nasce, aí é um processo, vamos dizer assim, pessoal. Cada um vai tendo seu desenvolvimento independente. Mas a falta de oxigenação ou outros fatores que possam acontecer durante o parto, ou antes do parto, ou imediatamente um pouco após o parto, eles vão influenciar para o resto da vida da pessoa. Então, realmente é um período crítico. E essa falta de oxigenação ou falta de circulação, ela pode desencadear, por exemplo, sequelas permanentes, dificuldade de aprendizado, a pessoa perde o movimento às vezes de um lado do corpo, ou dos dois braços, ou do corpo todo, os braços e as pernas. E essas dificuldades vão influenciar também no funcionamento dos órgãos internos, às vezes no funcionamento do intestino, da bexiga. Então, não é só a parte motora em si, tem toda uma consequência secundária, o funcionamento hormonal. E essas sequelas, infelizmente, elas podem ser definitivas e ainda nós não temos uma terapêutica definitiva para esses tipos de casos, porque nós estamos aguardando as pesquisas com células tronco, porque o cérebro ele não regenera, pelo menos assim, a maior parte dele. Nós temos pesquisas hoje indicando que esse tabu foi quebrado, o cérebro consegue regenerar, mas são casos específicos. Para casos de paralisia cerebral, realmente, a maior parte vão deixar sequelas permanentes e aí tem que ser feito um trabalho de reabilitação e conscientização da família. Não é fácil aceitar, mas é a realidade. Nós temos uma outra pergunta de uma ouvinte, ela fala que tem dor em um só local, né, e que essa dor passa, não sei se é o termo correto, se ela comentou que passa com antibiótico, né, e ela quer saber por quê. Normalmente, existem alguns tipos de dor de cabeça que a pessoa tem uma hipersensibilidade
na região do rosto. Então, por exemplo, a pessoa toma um gelado, um refrigerante ou alguma outra bebida que seja gelada. Uhum. Esse elemento gelado, ele tem um contato com o céu da boca, com as fossas nasais, e tem uma reatividade que às vezes ou o nariz se entope, fica congesto, ou tem uma reação de alarme em que isso gera uma dor de cabeça. Isso pode acontecer sem que haja sinusite, é simplesmente uma atividade reflexa, é como, por exemplo, um choque. Naquele momento desencadeia uma dor de cabeça. Muitas das vezes, se essa congestão, o nariz fica entupido por um período maior, aí pode gerar uma sinusite, porque é uma dificuldade de sair a secreção do nariz para ela ser eliminada. Então, nesses casos, o antibiótico pode estar indicado, mas na maior parte das vezes o processo se auto-reverte. Então, com um anti-inflamatório, com alguma medicação que faça desentupir o nariz, a dor de cabeça alivia e não há necessidade de tomar um antibiótico. Uhum. Agora, casos específicos, pode ter algum defeito na parte de drenagem dessa secreção, que aí são os fatores individuais. Seria uma rinite crônica, uma obstrução nasal crônica, uma alergia. Aí o fator é mais individual. Perfeito. E nós temos aqui também uma pergunta, né? Dores fortes na cabeça se podem ser causados pela sinusite, né? Podem ser causadas. Normalmente a sinusite aguda, que é aquela que vem com febre, uma secreção amarelada pelo nariz, uma tosse, um pigarro, uma dor, né? Uma dor principalmente na região dos olhos, abaixo dos olhos, na região aqui abaixo um pouquinho do olho ou um pouquinho acima do olho, que são a região dos seios nasais, ela pode ser causadora de dor de cabeça muito forte. Agora, dor de cabeças crônicas, ou seja, eu tenho dor de cabeça há 1 ano, a sinusite é difícil acontecer isso, porque na verdade a sinusite é um processo que existe a aguda e a crônica. A aguda gera dor, a crônica ela não gera dor, ela pode gerar tosse, pode gerar um desconforto, um pigarro crônico, mas dor de cabeça em sinusite crônica não há, é só na sinusite aguda. Perfeito. São 9h03. Daqui a pouquinho nós teremos então sorteio do kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. A doutora Márcia conversando então com o doutor Ludovico, neurologista, né, que atende na Clínica Vitalité, na Rua Getúlio Vargas, 1616, e o telefone 3045-3200. Doutora Márcia. Nós temos um tempinho ainda, Ricardo? Né? 1 minuto não dá, né? O assunto, como nós falamos, é bastante amplo, né, doutor Ludovico? Com certeza teremos assuntos aqui para uma próxima visita. Falta nós falarmos um pouquinho sobre as orientações, né? Mas as pessoas que tiverem dúvidas podem estar nos telefonando ou entrando em contato, ligando na clínica, né? Telefone, Ricardo. É o 3045-3200. Você pode anotar aí, viu? Olha, 3045-3200. E quem tiver dúvida pode estar entrando em contato. E nós agradecemos muito a sua presença, né? Uma pena que o tempo é curto, nós não consigamos então dar o fechamento aqui, né? Mas acredito que o que foi colocado aqui, o que foi exposto, os nossos ouvintes tenham entendido, foi bastante, você falou de uma forma bastante simples, né? De uma forma que nosso ouvinte, né, possa entender. Né? Eu agradeço então a sua presença e deixo a palavra com você. Gostaria de agradecer a oportunidade também e dizer aos ouvintes que a maior maneira de você fazer um bom tratamento para qualquer que seja a sua doença é você ter uma boa orientação. Então a orientação é melhor do que o remédio. Essa é a minha mensagem para os nossos ouvintes. Ricardo, eu gostaria de fazer aqui uma orientação. Hoje campanha da polio, né? Então, de crianças até os 5 anos de idade, os pais levem para vacinar. Existem vários pontos da cidade, né, além dos postos de saúde,
onde serão feitas as vacinações, tá? Então não esqueçam, campanha da poliomielite hoje. Tá certo. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, doutor Lodovico, neurologista, atende Paranavaí também, toda a região. E o telefone, mais uma vez, é o 3045-3200, Clínica Vitalité, né, na Rua Getúlio Vargas, 1616, no centro de Paranavaí. Próximo sábado, nós voltamos com mais um programa Conversando sobre Saúde. Queremos parabenizar aqui a Ana Cristina de Oliveira, que foi aí sorteada e acaba de ganhar, então, um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Tenham todos um excelente final de semana e no próximo sábado voltamos aqui com mais um programa Conversando sobre Saúde. Né, doutora Márcia? Um bom final de semana. Bom final de semana a todos. 9h07. Bom dia. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. Um oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.